Boa noite a todos. A gente sempre dá uns 10 minutinhos para o pessoal chegando. Com muita alegria que eu saúdo toda a mesa. Estamos recebendo aqui o nosso convidado especial, Dr. Luiz Antônio Alves Gomes, que brevemente a nossa diretora jurídica e pedagógica vai fazer a apresentação dele. Com alegria que eu saúdo o meu vice-presidente, Dr. Daniel Martins, e a minha maravilhosa diretora jurídica e pedagógica, doutora Fátima Santoro. Já vi que o tema de hoje vai ser bastante interessante, que vai envolver também o direito imobiliário, e eu já passo a palavra à nossa diretora jurídica e pedagógica para apresentar o palestrante e começar a nossa palestra de hoje. Um abraço a todos. Boa noite, é sempre uma alegria estar aqui presente na ABAME, hoje recebendo um professor muito querido, o professor Luiz Antônio Alves Gomes, com um tema bastante de vanguarda, um tema mais do que atual, necessário, e conversando com o professor Luiz Antônio, ele diz que vai fazer uma palestra um pouco diferente, ele vai aproveitar a oportunidade e vai também entrar nessa área, né, do Airbnb, né, da parte das plataformas digitais, hoje estão presentes no mercado imobiliário. O professor Luiz Antônio Alves Gomes, ele é advogado, é doutor em Sociologia e Direito, ele é mestre em Direito Constitucional, é professor do programa de PPGD da Universidade de Estácio de Sá e é coordenador do curso de Direito da Unicarioca. Então, professor bastante experiente, que agrega o que eu sempre falo, sabe, Luiz Antônio? No nosso caso, meu e seu, como docentes, a gente agregar nessa juventude a advocacia com academia. Né? Como agrega você em sala de aula, ser professor e não ficar só no mundo teórico, a gente levar para o aluno a nossa experiência de advocacia. Então, eu e Luiz Antônio temos mais ou menos, acho que tem menos do que eu, é mais jovem, mas eu com 35 anos de advocacia, ininterrupta, eu sinto que o meu aluno ele sente a diferença quando ele tem essa oportunidade, né, de ver a parte teórica junto com o dia a dia da advocacia. Né? Então, o professor Luiz Antônio tem esse diferencial. Eu sempre gosto de registrar, quando eu apresento um palestrante, que ele começou, o primeiro título dele é advogado. Eu achei isso muito bacana e estou aqui ressaltando. Tá? Então, o tema do doutor Luiz Antônio é uberização, trabalho e previdência. Então, quero estender, quero agradecer a vocês presentes, os que estão na plataforma virtual, pela presença. Já comunicando, eu já falei na aula passada, o vício, né, na BAME da semana passada, já em agosto, provavelmente a gente já vai estar divulgando a programação do ENAI. Nós estamos programando o ENAI já na modalidade presencial e virtual. Nós teremos a oportunidade dela também virtual e presencial. Então, já estou passando a palavra para o professor Luiz Antônio Alves. Muitíssimo obrigado, doutora Fátima, muitíssimo obrigado, minha presidente, doutora Alessandra, muitíssimo obrigado, doutor Daniel. Vejo aqui, passando os olhos rapidamente no nome dos presentes, a professora Flávia Sana, deixo já aqui um grande beijo. Flávia Sana, feliz eterno com vocês, então, meu colega de comissão do AB, Tiago Capsur, vejo aqui um aluno querido, Gustavo. Deixo aqui um abraço, então, já para, não apenas para os presenciais, mas para aqueles também que eu já consegui identificar aqui pelo online. Sem demorar muito, eu já quero dizer para vocês o seguinte: quero falar sobre reflexos da tecnologia no direito. Falar sobre reflexos da tecnologia do direito começa com a ideia de que eu estou falando de alguma coisa absolutamente nova, que só é tratada por jovens atuais através da internet. Eu já quero dizer o seguinte: não é isso, não.
o direito tem que correr atrás da tecnologia o tempo inteiro e desde sempre. Quando colocaram os primeiros postes de luz elétrica, 1870 e alguma coisa, chegou aqui no Brasil, a primeira cidade que teve poste eletrificado no Brasil foi a cidade de Campos dos Goytacazes. Chegou aqui no Brasil, mas um pouco antes a gente já tinha tido um problema na Alemanha. O alemão subiu num poste e fez um gato. Ele furtou, eu não sei como se fala um gato em alemão, mas ele fez exatamente isso, ele fez um gato de luz. Quando foi descoberto, levaram o alemão para a delegacia e você passou a ter um problema jurídico. Cadê a materialidade da energia elétrica para que ele pudesse ficar preso? Não havia legislação nenhuma que pudesse manter aquela pessoa presa, já que você não conseguia demonstrar qual era o produto do furto. Então, lá, antes de 1900, teve que se adaptar a legislação a uma nova tecnologia. E de lá para cá, a gente tem centenas, milhares de exemplos de adaptação da sociedade às novas tecnologias. Adaptação que o direito fica sempre correndo atrás, o direito não tem como prever. Por maior que seja a nossa inventividade legislativa, a gente não consegue imaginar tudo que vai acontecer para frente. A gente fica sempre correndo atrás dessas invenções. E hoje uma novidade social que a gente precisa entender e a gente precisa ajustar para o mundo jurídico é uma novidade social que sequer tem um nome muito claro ainda. Eu chamei de uberização na nossa conversa aqui, num pequeno nome, para ficar mais simples, para todo mundo ter uma noção de que eu estava falando. Mas eu podia chamar de gig economy, eu podia falar de economia compartilhada, eu podia falar de trabalho em plataforma, eu poderia falar de geek economy, eu podia falar de uma série de nomes diferentes que iam querer dizer a mesma coisa. Que são essas startups, essas empresas que estão focando numa inovação tecnológica para fazer o que eles dizem que é uma intermediação entre dois consumidores daquela plataforma. E isso muda uma grande quantidade de negócios jurídicos. O que levou o nome mais conhecido, a uberização, é o contrato de transporte, onde a gente deixa de ter um táxi, a gente deixa de ter um carro de prestação de serviço específico, e a gente passa a ter uma empresa que faz uma intermediação entre quem quer dirigir e quem quer ser levado para algum lugar. Intermediação eletrônica, intermediação muito focada na tecnologia e uma intermediação, a princípio, sem regras. Uma intermediação, a princípio, que tinha um grande vazio regulatório. O Estado não estava preparado para aquilo. E você começa a ter, por conta dessa ausência de preparação legal, dessa ausência de preparação regulatória, uma grande quantidade de perguntas. É legal? Eu posso fazer isto? Até onde o Estado pode intervir? Há uma concorrência desleal com os taxistas? Há vínculo de emprego entre os motoristas de aplicativo e as empresas que provêm esses aplicativos? Caso exista um acidente, há responsabilidade civil solidária entre o motorista de aplicativo e a empresa que proveu o aplicativo? Tributação. Qual é a tributação aplicável? Contribuição previdenciária. Como é que ela é cobrada? Então, quando você tem um vazio legislativo muito grande, você começa a ter uma grande quantidade de discussões novas e uma necessidade do direito vir a se adaptar a isso. O
que dificulta um pouco, o que dificultou um pouco toda essa adaptação legal na questão do Uber, é que a principal questão a ser discutida durante muito tempo era: e agora? Temos um vínculo de emprego ou não temos? Porque se eu tiver a caracterização de um vínculo de emprego, eu vou ter todo um direcionamento legal que já é previsto desde a era Vargas. E aí eu não preciso discutir mais nada. Eu sei que isso aqui é um vínculo de emprego, se é um vínculo de emprego, eu estou totalmente legalizado. E aí a gente fica durante 5 anos esperando essa resposta. Depois de 5 anos, os processos começaram a chegar no TST já durante a pandemia. E, a princípio, nada que seja unitário, a gente sabe disso, o TST diz que não há vínculo de emprego aqui. E não há vínculo de emprego por 2 motivos. Primeiro, porque não há controle da jornada de trabalho. Eu posso ter uma pessoa que faz 2 corridas por dia. Uma quando ela vai para a faculdade, ele mora longe da faculdade, então ele liga o aplicativo e ele vai levando alguém. E o outro quando ele volta da faculdade para casa. Eu não preciso fazer mais que isso. Não há qualquer obrigação de que a pessoa faça alguma coisa diferente. E a segunda, o TST usou analogia ao julgamento das manicures. Há uma decisão antiga das manicures referente à participação que elas têm no salão de beleza. E o TST tinha decidido o seguinte: o vínculo de emprego depende do percentual de rateio. Se o percentual de rateio for maior do que 50%, só não ficar com mais de 50% do valor da unha, é vínculo de emprego, sim. Se não for assim, se ele ficar com menos de 50% do valor da unha, então a gente entende que é válido o contrato de parceria. E como já havia se julgado, o TST parou e falou o seguinte: olha, o motorista fica com mais de 70% do valor do corrido. 75, 80, 70, 75, 80. Por que eu vou dizer que aqui é um vínculo de emprego se lá no outro eu botei um parâmetro de 50? Então, ele acabou por decidir, inicialmente, como eu disse, é possível que a gente venha a repensar essa questão, ele acabou de decidir, inicialmente, que não havia vínculo de emprego. Então, com base nessa decisão, você imaginando, olha, não temos vínculo de emprego, a gente precisa passar a pensar em outras questões. Ok, então não temos vínculo de emprego. E o motorista, só que temos um detalhe. Todo financiamento da Seguridade Social no Brasil é pensado com base em vínculos formais de emprego e é pensado com base em vínculos no qual a empresa tem o papel de substituta tributária. Ela retém o valor da contribuição do seu empregado, ela retém o valor da contribuição do autônomo para ela presta serviço e ela repassa ao INSS essa retenção acrescido da parcela patronal. Então, nós começamos a ter um problema financeiro gigante. Porque hoje, a cada nova pessoa que ingressa no mercado de trabalho no Brasil, a cada 100 novas pessoas que ingressam no mercado de trabalho no Brasil, 50 mais ou menos, metade delas, está ingressando através de uma plataforma de trabalho compartilhado. Ou seja, a cada 50 pessoas que hoje está realizando um trabalho, está começando um novo trabalho no Brasil, a metade destas pessoas não tem retenção de contribuição previdenciária. Lembrando que quando eu falo de contribuição previdenciária, eu não estou falando única e exclusivamente de um benefício que vai ser concedido daqui a 30 anos por tempo de contribuição. Eu estou falando também do seguro social. Eu estou falando de um auxílio-doença. Da pessoa que não tem capacidade de trabalhar por algum período e, por conta de não ter essa capacidade, vai receber uma remuneração do INSS.
Eu estou falando do auxílio maternidade, da mulher que está grávida e que tem a necessidade de receber durante o período inicial do nascimento do filho o benefício previdenciário. E a ausência dessa vinculação, dessa grande quantidade de pessoas, gera uma grande quantidade de tragédias pessoais pela ausência dessa vinculação ao INSS. Tragédias pessoais que vão se transformar numa tragédia coletiva daqui a alguns anos. Por quê? Porque essas pessoas vão chegar a uma idade mais avançada, naturalmente vão perder capacidade de trabalho, sobretudo porque trabalham em trabalhos que têm um desgaste muito grande, em grande maioria das vezes, e elas vão ter necessidade de se aposentar. O que vai acontecer se isso estivesse acontecendo hoje? Teríamos a não concessão de um benefício previdenciário, já que essas pessoas não contribuíram. Mas elas teriam direito a um benefício assistencial. Elas iam recorrer para a lei orgânica de assistência social, dizendo, olha, eu me enquadro nas características da lei orgânica de assistência social. O que gera um problema financeiro. Eu não tive captação de recursos para que o Estado possa vir a prover esse benefício. Então, há hoje uma necessidade muito grande da gente pensar como é que nós vamos regulamentar o trabalho em plataforma no Brasil. Não é assim, apesar de, obviamente, eu preferir a vinculação, a segurança de vínculos formais de emprego, seria para mim realmente a melhor das hipóteses, mas eu não vou dizer que essa é a única questão. Digamos assim, olha, não adianta brigar por isso até morrermos todos afogados. Na ideia de que a gente não vai conseguir configurar vínculos de emprego para todas essas pessoas que trabalham em plataformas colaborativas das mais diversas, nós precisamos, ao menos, fazer com que elas tenham direito à inclusão no modelo de seguridade social. Modelo constitucionalizado, faz parte da nossa Carta Constituinte, da nossa intenção como Estado. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago aqui para a mesa, a primeira provocação que eu deixo para vocês, dizendo, olha, precisamos nos adaptar? Precisamos. O único modelo é o modelo de luta contra qualquer tipo de trabalho? Não. Nós temos também um modelo de adaptação da regulação para que, aderindo às novas tecnologias, participando das novas tecnologias, tenhamos pelo menos a manutenção aí de direitos humanos básicos das pessoas que trabalham nesse modelo. Então, essa primeira parte que eu falei, eu encurtei nessa primeira parte aquilo que, por vezes, é a totalidade da minha fala, para que eu entrasse na ideia de como é que isso funciona para o pessoal do mercado imobiliário, porque eu fui convidado para falar na banca, eu preciso justificar o convite, justificar a audiência das pessoas que fazem parte da associação e falar alguma coisa sobre mercado imobiliário. E as startups, elas entraram em todos os... A gente fala sobre uberização, tem o risco de você pensar que estão falando apenas de transporte. Transporte de pessoas e transporte de alimentos, que são os mais comuns, né? O pessoal do Rappi, o pessoal da Uber Eats. Mas não, eu estou falando de um monte de coisa. Estou falando de um setor bancário que, de repente, você tem cartões do Nubank, por exemplo, que eu acho que é a principal startup bancária hoje em termos no Brasil, e de repente você não tem mais uma agência, e você não conhece um bancário, você tem um sistema, e como é que isso funciona? O que isso altera o nosso relacionamento com bancos? E
especificamente para o setor imobiliário, duas coisas me vieram na cabeça, né? As plataformas online de hospedagem compartilhada, o Airbnb, mudou drasticamente o mercado de hospedagem, sobretudo no mundo, não apenas no Brasil, e as imobiliárias online. Aí, pensando na ideia do quinto andar, também uma startup que teve aí uma grande injeção financeira e acabou aumentando bastante a sua participação no mercado imobiliário. E sobre esses dois pontos eu vou fazer as minhas provocações iniciais e depois a gente continua na base da troca, na base da conversa, para a gente poder melhorar nessa conversa. Bom, quando eu falo de plataforma de hospedagem compartilhada, eu tenho, de repente, alguma coisa que era novidade. De repente, a maior empresa de hotelaria do mundo não tinha um único quarto de hotel. Ela simplesmente utiliza o patrimônio das pessoas, ela utiliza a ideia de que as pessoas têm uma casa e gostariam de utilizar aquela casa parcialmente ou totalmente para obtenção de renda, e ela diz, opa, eu vou fazer a intermediação. Assim como a Uber diz, eu não vendo para corridas. Eu sou uma plataforma que liga quem está vendendo a corrida com quem se interessa pela corrida. O Airbnb fez a mesma coisa. Ela diz, eu não alugo imóveis. Eu sou uma plataforma que une quem quer alugar um imóvel e quem quer passar os dias no imóvel alugado. E para isso a gente utiliza o mesmo modelo que a gente havia pensado no caso anterior. A gente utiliza um modelo de algoritmos. A gente começa a criar uma série de normas específicas que fazem com que as decisões deixem de ser tomadas de forma pessoal. Aonde você tinha um corretor de imóveis que fez um curso, passou a ter uma regulamentação, tirou o seu CRES e disse, olha, eu posso gerar aqui uma série de segurança nessa intermediação, eu passo a ter a substituição por modelos algorítmicos. Eu passo a ter o preenchimento de formulários que vão informar quais as características daquele imóvel e a mensuração de qualidade desse serviço prestado passa a ocorrer através da avaliação dos usuários. E você começa a ter uma série de discussões jurídicas nessa história. Da mesma forma que eu perguntei se a Uber tinha responsabilidade solidária no caso de uma tragédia, no caso de um acidente de automóveis, de um sinistro acontecido, eu pergunto a mesma coisa para a Airbnb. A Airbnb, em 2019, ela fez a intermediação do aluguel de um apartamento, salvo engano, no Chile, onde teve um vazamento de gás e, infelizmente, algumas pessoas vieram a óbito. E a pergunta passa a ser, e agora? Ela é responsável ou ela não é responsável? Ela simplesmente fez uma indicação ou, na verdade, ela se enquadrava no modelo de Código de Defesa do Consumidor que diz, olha, não, você aqui está fornecendo um serviço, você está lucrando com esse serviço. E já que você fornece um serviço, já que você lucra com o serviço, você se enquadra no conceito de responsabilidade. E é nesse sentido que os tribunais têm se inclinado de dizer, não, há sim uma responsabilidade, há uma responsabilidade
porque você participou da cadeia que fez com que o consumidor decidisse por aquele negócio. Ao assumir, alugar um imóvel por uma empresa com o seu tamanho, ao decidir alugar um imóvel com uma empresa que tanto participa de publicidade, que tem um desenvolvimento de um site tão agradável em termos de navegabilidade, ela atribuiu ao imóvel características que ela trouxe da sua empresa de confiabilidade. Ao confiar na empresa de tal forma que ela acabou decidindo fazer aquele negócio jurídico, ela possibilita, sim, que você tenha aí, no caso de algum defeito no negócio jurídico, que não precisa ser tão trágico quanto isso. Eu, pesquisando aqui jurisprudência, vi um caso bem mais tranquilo. Turistas de Goiás chegaram em Paris para fazer um passeio. Acho que no primeiro contato com a pessoa que estava oferecendo o imóvel por Airbnb não foi bom, o cara falou, desisto do negócio, obrigado. E eles ficaram, de repente, com as malas no meio de Paris, sem reserva prévia, tiveram que fazer a locação, perderam um dia de passeio até chegar e fazer a sua locação num local mais caro, mais longe. E, de repente, falaram, não gostei, eu quero ser indenizado pela plataforma que fez essa intermediação. A justiça brasileira disse, é verdade, a responsabilidade solidária sim. Eles fizeram a intermediação porque confiaram na sua plataforma, não apenas, senão eles não teriam sequer notícia daquele imóvel para alugar na França. Então, você vai ser corresponsabilizado, não precisa ser um caso tão grave quanto aquele que eu disse de início. Um caso que teve recentíssima alteração para o mercado imobiliário, uma questão importante, é uma discussão muito grande em alguns lugares, sobretudo em cidades turísticas como Rio de Janeiro, em bairros turísticos como Copacabana, Ipanema, locais próximos de onde tem as festas de Carnaval e de Réveillon no Rio de Janeiro, que é a necessidade de prévia autorização ou vedação assemblear para que você possa alugar o seu imóvel residencial para Airbnb. O que para a gente, para vocês mais do mercado imobiliário do que eu, é absolutamente relevante. A princípio, nenhuma convenção de condomínio podia prever, aquela primeira fala que eu disse, a gente não consegue antever alterações tecnológicas, ninguém podia prever que teria um aplicativo de alcance mundial no qual as pessoas poderiam fazer locações de curto prazo. E, de repente, isso virou uma realidade. Uma realidade interessantíssima. A gente consegue hoje fazer boas escolhas de locação de curto prazo. E nessa ideia de uma locação de curto prazo, a gente traz benefícios. A gente tem pessoas que conseguem, com isso, uma renda extra, conseguem, com isso, movimentar a economia. É lógico que isso é bom. Consegue trazer turistas para o Brasil, isso é ótimo. A gente consegue uma série de coisas que são vantajosas, mas que também traz alguns problemas. De repente, você está num prédio residencial que pode se transformar num hotel de alta rotatividade, com gente entrando e saindo todos os dias, sem controle de segurança, sem controle de acesso, sem saber se essas pessoas têm ou não apenas um intuito turístico ou um intuito depredatório, um intuito de furtar alguma coisa. E, de repente, você tem uma série de dificuldades que foram estabelecidas e foram parar no judiciário. O judiciário teve que se pronunciar sobre isso. E a principal pergunta era essa, mas não precisa de uma autorização? Aí o outro lado falava, não, mas não está vedado. Eu tenho direito de fazer tudo
aquilo que a lei não me veda, tudo aquilo que o regulamento não me veda, não tem uma questão específica para isso. E a gente passa a ter uma grande discussão judicial, o STJ começa a se manifestar dizendo que não, olha, tem que ter autorização, sim. A gente entende a necessidade de fazer as locações, a gente entende a necessidade das pessoas de ganhar dinheiro, de lucrar com seu patrimônio, mas a gente está falando de imóveis residenciais, a gente está falando de imóveis onde residem famílias, e a família tem um local de proteção constitucional topograficamente muito importante. Então, a gente vai ter aí, vai ter uma proteção que a gente tem que levar em consideração. Só que a Lei 14.405, de 22, aí tem menos de um mês de promulgada, ela tratando mais ou menos dessa questão, ela diz o seguinte, olha, eu estou reduzindo de unanimidade para 2/3 dos votantes para poder fazer a alteração de destinação dos imóveis, de uso dos imóveis. Ou seja, não dá mais para um morador dizer, aqui nunca vai ter Airbnb. Não dá mais para um morador dizer, voto contra, e votando contra, e garanto já que não teremos a possibilidade de extinção, já que a gente nunca vai ter aqui uma unanimidade dessa história. A legislação diz não. Olha só, agora só precisa de 2/3 para que eu altere a destinação. Então, se eu tenho um prédio residencial e digo, estou alterando a destinação do prédio residencial para um prédio misto, eu estou imediatamente liberando a possibilidade de fazer locações de curto prazo dentro deste imóvel. Acredito eu que a gente vai ter não só essa questão, a gente vai ter hoje essa lei é importante também para a questão da revitalização do centro do Rio de Janeiro, talvez uma alteração de destinação de boa parte dos imóveis do centro do Rio de Janeiro, sobretudo aqueles com vista para o mar, por exemplo, a Avenida Beira-Mar, que tem uma bela vista, etc. Imóveis que são comerciais e que vão poder aí ter um redirecionamento para que você tenha também se transformando em imóveis residenciais. Mas é interessante como é que as plataformas elas discutem coisas que são absolutamente diferentes. Talvez a gente tenha que pensar em alguma coisa parecida com uma teoria geral das plataformas. Talvez a gente tenha que parar e falar o seguinte, o que todas essas plataformas têm em comum? Que possam ser diminuídas numa teoria geral, que todas essas plataformas têm em comum, que possam ser unificadas, que possam ser vistas, para que a gente não tenha que fazer essa análise integral em cada uma das análises que a gente venha fazer. E aí a gente possa só fazer as análises específicas de caso a caso. É uma possibilidade. Outra questão que alterou bastante, de interesse, imagino eu, da ABANA, é a questão das imobiliárias online. Imobiliárias online que também, de repente, viraram um fenômeno nos últimos 5 anos no Brasil. Aí fala, não, mas eu já tinha imobiliárias, que a imobiliária está na internet desde 1999. Não, mas estar na internet, ter um website, era diferente de você ter, uma plataforma com uma série de modelos de subordinação algorítmica para você possa fazer com que este imóvel seja negociado através da internet. Então, você começa a ter aí a questão dos imóveis, uma discussão grande com a questão dos corretores. Você tem o quinto andar, que, de repente, tem um aporte financeiro e vira uma grande potência e que
a princípio, precisa também, acaba gerando uma série de discussões de direito regulatório, acaba gerando um pouco mais leve com a questão do Crécio, ele vai dizendo, olha, não, a gente entende que é o contrário, a necessidade de ter o corretor de imóvel, o corretor é importante, etc, etc, etc. Mas a remuneração do corretor é menor porque a gente traz uma grande quantidade de benefícios de funcionalidade e de escala. E aí você tem as pessoas que falam, não, para mim está ótimo, eu quero trabalhar aqui, eu tenho mais trabalho, eu tenho menos percentual, mas eu tenho uma escala maior. E tem outras pessoas dizendo, não, aqui você está efetivamente retirando, acabando com toda uma profissão com a informatização relacionada a isso. Como é que isso funciona? Funciona com uma ideia de você parar e fazer a regulação de um mercado que ainda não existe. Novamente, em todos esses casos, a gente tem uma novidade em curso, uma novidade em curso que muda com uma velocidade cada vez maior. Então, se você tinha um problema jurídico um pouco menor até determinado momento, quando você tem um ajuste com a demissão de 800 corretores no Brasil, você passa a verificar, a repensar a questão. Opa, peraí. Será que essa quantidade de pessoas que foi dispensada na plataforma, ela é legal? Legal é engraçado, né? Porque no direito do trabalho brasileiro você não precisa justificar, você tem a demissão imotivada. Então, eu não estou falando nesse caso específico. Estou pensando o seguinte, será que ela foi uma demissão, um ajuste de mercado porque tinham menos negócios sendo concretizados naquele momento por algum motivo? Ou será que ela foi um ajuste dizendo conseguimos otimizar a nossa plataforma de forma a precisar de menos pessoas físicas e precisando de menos pessoas físicas estou substituindo esse trabalho por um modelo informatizado mais eficiente? E a discussão, nesse caso, volta a uma questão que é antiga no direito brasileiro. Eu lembro a primeira vez que eu viajei para fora do país, eu tive que pegar e encher o tanque eu mesmo no meu carro, e aquilo me espantou naquela primeira ida. Poxa, mas no Brasil eu sempre tenho um frentista para fazer isso. Tem muito tempo. E aí, volto aquilo para o Brasil, daqui a algum tempo, alguém me deu um projeto de lei proibindo que você tivesse a alteração, dizendo, tendo como base dessa proibição, como motivo da lei, a ideia de que você teria a redução de uma enorme quantidade de frentistas em todos os postos de gasolina no Brasil. Então, quando eu estou dizendo para vocês, olha, temos um fato social diferente, a cultura é diferente também. A gente tem a cultura de ser servido no Brasil, que é uma cultura diferente de outros lugares. E lá não, lá você não tem empregado, você não tem nada. Não, inclusive assim, os caixas, atualmente sequer caixa tem. Você chega, passa o seu cartão por aproximação, o cartão faz o débito num valor X, um pré-débito no valor X, você enche o carro, quando você dá o stop, ele já faz para você, já devolve no seu cartão o estorno do que foi a mais. Sem ninguém próximo. Então, você passa numa... Você paga da fonte de Pedágio. Você passa num pedaço, você joga uma moedinha numa cesta, né? Não, nem tem mais. Agora, a questão da aproximação, de target, sexta eu não vi mais agora das últimas vezes. Aqui ia ser um monte de evasão. Mas mas assim, o que a gente tem nessa história? Escolhas.
O processo de formação legislativa é um processo de escolhas. O que a gente precisa fazer hoje? Seriamente parar para tomar essas escolhas. A gente tem um mundo que mudou, a gente tem uma grande quantidade, e é um mundo que mudou de forma relevante. Vou repetir o percentual: 50% dos novos postos de trabalho. Então, a gente tem um mundo que mudou de uma forma brusca, de uma forma disruptiva, de uma forma de alterar completamente o status quo anterior, e essa é a provocação maior. E mudou em todos os ramos. Por isso que é fácil chegar e falar o seguinte: então eu estou hoje na banca e quero falar sobre o mercado imobiliário. Como é que mudou o mercado imobiliário? Mas se tivesse qualquer outra associação de qualquer outro tema, a adaptação seria possível. Como essa tecnologia recente alterou qualquer ramo de negócio? E a ideia é: alterou e continuará alterando. A provocação é: já sabemos que isso aconteceu, já temos essa ciência, precisamos fazer adaptações regulatórias, legais, para que isso não traga prejuízos e mensurar que prejuízos são esses. O principal prejuízo que eu vejo especificamente é o previdenciário. Hoje é o de maior risco social, mas, obviamente, não é o único desses prejuízos. Nós temos prejuízos diversos. O prejuízo mais complexo de se pensar é esse último que eu falei, que é o de manutenção do emprego. Economicamente controverso a ideia de que eu devo ter medidas protecionistas de emprego, como no caso dos frentistas. É economicamente controverso. Se eu tenho um mundo globalizado, se eu tenho uma série de custos de produção e eu começo a trazer muito Estado para dentro, algumas pessoas vão dizer: opa, isso é um erro econômico. Outras pessoas não vão dizer ao contrário. Não, isso é um grande acerto econômico. Quanto mais pessoas trabalhando, quanto mais pessoas com renda, quanto mais pessoas incluídas no mercado consumidor, melhor. O Estado vai andar com mais fluidez. A gente teve um exemplo aqui, um tempo atrás, das cooperativas. E pagaram ser um sucesso por conta do patrocínio. Tem que ter cooperativo, tem que ter INSS. Você hoje não consegue ter 3 empregados, você tem que ter 2, porque você paga de imposto. As cooperativas, elas têm um... Sim, estou falando que é igual. Não, as cooperativas, elas têm um viés específico que é interessante de se pensar. As cooperativas, a gente tem 2 tipos de cooperativa. Tá? As cooperativas rurais vingaram, existem e funcionam. Então, um exemplo de cooperativa que funciona muito bem no todo o interiorzão do Brasil: cooperativa leiteira. Você tem, sei lá, 50 cabeças de gado na sua propriedade rural. Você é um pequeno produtor de leite. O que você conseguia fazer com isso? Pouca coisa. Você vendia um pouco de leite para as pessoas do seu lado, você mandava fazer os queijos e vendia para os vizinhos, para as pessoas que iam visitar, mas você não tinha capacidade de transformar isso numa manufatura, de você vender isso para mercados, de vender isso para... Então, você tinha uma perda muito grande, a sua produtividade era muito baixa. As cooperativas rurais, elas funcionam fazendo um processo de centralização. Elas têm uma unidade fabril, elas têm os caminhões, elas vão em todas as propriedades da localidade, captam e anotam todos os dias a quantidade de leite que eles captaram, instalam unidades resfriadoras em todas essas pequenas fazendas, levam o leite de volta para a produção e lá eles têm
não apenas a fábrica, mas o cara que desenha a embalagem, o cara que faz o marketing, o cara que faz o produto. Então, você vê lá, Bom Jesus do Tabapuana, 6 horas de distância daqui, você vai no mercado, está lá, manteiga da Cavil, você vê lá o leite da Cavil. Então, você consegue trazer a cooperativa rural, ela funciona bem. Onde você planta morango no Brasil também, você tem cooperativas rurais de compra de plástico para poder forrar o morango todo. Você tem uma série de cooperativas rurais que funcionam bem. Há cerca de 20 e poucos anos atrás, teve uma alteração na CLT, deixando claro o seguinte: não há vínculo de emprego entre o cooperativado e a cooperativa. A MESLEG, a ideia do legislador era dizer o seguinte: olha, eu não quero essa discussão de eu tinha lá umas cabeças de gado, eu quero saber se eu era ou não era empregado. Não, você era sócio cooperativado. A partir do momento que eles fizeram isso, você começou a tentar criar uma burla ao direito do trabalho em cooperativas urbanas. Eu presenciei isso. A pessoa chegava na Barra da Tijuca, estava recém-construindo ainda aqueles prédios todos lá, Barra Mares e aquela coisa, chegava nos prédios e falava o seguinte: olha, o senhor síndico, demite todos os seus porteiros, eu vou recontratá-los por uma cooperativa. Está aqui a planilha, olha, você vai economizar 20% por mês. E a planilha era simples. Eles chegavam para o cooperativo, para o porteiro, e falavam: olha, você está demitido, você vai agora assinar um documento, você vai virar cooperativado e você vai voltar a trabalhar amanhã na portaria. Como aconteceu uns 10 anos depois com a história dos PJs. Olha, você era empregado, deixou de ser empregado, agora você vai ser pejotizado e você vai assinar. Então, a cooperativa rural no Brasil funciona, eu acho barato. A cooperativa urbana, ela não funcionou porque ela tinha... Engraçado, eu falei essa palavra um pouquinho antes de começar a live. Faltava uma coisa chamada affectio societatis. Faltava a vontade das pessoas de serem sócios. O que estava vendo ali era uma fraude ao direito trabalhista, era uma ideia de que essas pessoas seriam cooperativadas apenas para que o empresário economizasse a contribuição previdenciária patronal. O encaminhamento foi errado. O encaminhamento foi errado. A lei sozinha não funciona. O fato social tem que acompanhar a lei para que ela possa ter sucesso. E ali não teve. Então, a gente teve essa questão muito clara. A cooperativa da Unimed é uma que está dando transtorno para todo mundo. Tem cliente meu com imóveis, né? Imóveis disponibilizados. O caso da Unimed é bem diferente desse que eu disse. Aí você estava falando de uma cooperativa de médicos, né? Pessoas que tinham uma capacidade de discernimento bem diferente, que podiam ter aí a opção de participar ou não, e que é muito engraçado que muitos deles se assustaram depois, porque eles não entenderam muito bem essa função cooperativada que eles tinham. Né? Eles não imaginavam que eles tivessem risco de participação na sociedade, mas é um pouco diferente dessa história. Por isso, se aproxima de 19 horas, eu falei aqui na minha 1 hora regulamentar, devolvo a palavra, então, para a professora Fátima, mas eu fico à disposição aí para dúvidas presenciais e à distância também, já que a gente está falando de tecnologia e desses relacionamentos à distância, a gente tem aqui já um exemplo disso, daqueles que a gente gosta muito, que é essa interação que a gente pode ter à distância. Agradecer, professor Luiz Antônio, tema super desafiador, interessante. Quando o senhor falava, eu estava aqui pensando no seguinte: virtuais, digitais. Eu já me posicionei, né, em alguns momentos, acho que aqui na Band, acho que também, sobre essa questão.
Então, assim, primeiramente, quero te agradecer muito, né, o seu tempo aqui, estar aqui conosco hoje na BAME. Sei que o seu tempo é apertado e estou muito feliz que você está aqui conosco. Eu gostaria de, antes de passar a palavra, né, para os demais, trazer a questão, né, do Airbnb. Vamos falar da plataforma virtual. Acho que você deve ter se referido ao julgado da quarta turma, em que o Luiz Felipe Salomão foi voto vencido, apesar de ser o relator. Né? Eu acompanho em todo o pensamento, infelizmente, no voto vencido do Luiz Felipe Salomão. Porque, Luiz, veja, Luiz e todos, o capítulo do condomínio de vício, ele é muito claro nos seus artigos 1336, 1337, destacando o parágrafo 2º do 1336 e o caput do 1337. E até o parágrafo do 1337, que é do condomínio social. Caso o condomínio, quer dizer, o locatário, que ele é locatário, né? Eu comungo também do pensamento que uma locação, seja de plataforma virtual, com as características, né? Ela está dentro ali do inquilinato. Existe um projeto de lei que eu estou acompanhando com muita atenção, que, para alterar a lei do inquilinato e definir claramente, botar expresso, que as locações por plataformas digitais, sim, estão subordinadas à lei do inquilinato, logicamente, necessitando, como você mesmo falou, de alguns ajustes, a adequação. Isso, que não já também entendimento doutrinário de alguns estudiosos dessa matéria, aqui o Declino, o próprio Scavone, que não é uma relação de usos, não se enquadra na Lei 11.771, porque a própria Lei 11.771, no seu artigo 23, ele afasta esse tipo de entendimento de ser hóspede. Porque a justificativa, inclusive quem falou muito sobre isso, e eu ousei discordar, eu acho que hoje em dia até já mudou, é um rapaz jovem que já trouxemos aqui na BAME, que é o Rodrigo Carpati. O Rodrigo Carpati, ele defendeu lá atrás esse entendimento, né, que caracterizaria, olha só, como um comércio. Porque, no caso do Airbnb, ele teria infraestrutura também, hoteleira, e que tinha que ser não residencial, que num condomínio estritamente residencial não seria possível. Com o passar do tempo, os entendimentos que foram evoluindo, hoje eu acho que o entendimento do Luiz Felipe Salomão é o que está mais forte, apesar de ter sido voto vencido, apesar de termos esse acordo realmente dizendo que caberá a convenção a se estabelecer a autorização ou não para esse tipo de locação. Meus amigos, aqui a gente estaria matando, dando um tiro assim, bem grande no meio da Constituição, né? Meu direito, né, ao meu direito fundamental até de propriedade, direito de propriedade, ao Código Civil, ao artigo 1228, que é claro, meu direito de usar, gozar, dispor do meu bem. E caso eu não use de forma correta, quais são os remédios jurídicos? Né? Se um locatário, digamos, de uma locação Airbnb traz algazarra, barulho na madrugada, simplesmente eu vou aplicar o que está previsto na convenção ou na própria lei, no Código Civil, que são as penalidades, que, como eu declinei aqui no artigo 36 e 37 do Código Civil. Então, eu defendo barbaramente, entendeu, Luiz? Assim, a ideia diz que, sim, o que está reinando ainda é a lei do inquilinato, o próprio Código Civil, no capítulo do condomínio de vício, e que o remédio jurídico é a aplicação deles, e não fugir. Agora, a realidade é outra. Então, nós não tínhamos essas locações por temporada,
plataformas, e aí surge, como você bem colocou, a necessidade de ter esses ajustes, né? Mas quando você falou, eu quis assim, eu quero trazer essa discussão, porque é preocupante a gente agora, essa mudança que nós tivemos no Código Civil, graças a Deus, no artigo 1351, de ser 2/3 a mudança de destinação. Isso vai ser super necessário, não só nos grandes centros, mas para que a gente possa ter facilidade, contribuir para que a gente possa alterar as convenções e ter os prédios mistos, como aqui a nossa realidade do Rio de Janeiro, que não é diferente do centro de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, que são grandes centros urbanos que estão sofrendo, né, com a alocação não residencial, e é uma forma de a gente poder expandir e transformar para a alocação, digamos assim, mista ou não residencial, ou mista mesmo. Agora, no caso do Airbnb, eu não sei, entendeu? Tem essa pergunta para você, Luiz, assim, considerando, né, o meu pensamento, né, o meu entendimento, de que não cabe ao condomínio, a uma convenção, limitar o que eu devo ou não fazer com a minha propriedade, né? Então, acho que pouco importa essa alteração para isso. Para isso. Eu lembro, eu dou muito aula em Fortaleza, na Unifor, e eu falando dos meus alunos lá na Unifor, porque em Fortaleza, não sei se vocês já viram, nós temos muitos prédios que você tem assim a placa. Aluga-se para temporada. Máximo de moradores por unidade autônoma. Na placa. 5, 6, assinado o senhor síndico. Eu achava aquilo louco. Eu disse, gente, como assim? O síndico vai dizer quantas pessoas vão botar no meu apartamento? E eu falava para os meus alunos, olha só, tia, faz com uma questão. Acho que não é por aí. Né? Então, assim, eu quero provocar essa questão de reflexão. É uma coisa que me preocupa, sabe? Porque a questão das plataformas, né, como não gosto de falar muitos nomes, mas digamos quinto andar. Né? Vamos lá. Mas eu procuro às vezes não falar, mas tudo bem, nós estamos aqui entre amigos. A questão das plataformas me preocupa. Você foi sábio na sua colocação, que nós precisamos, sim, de ter isso está regulado, e que esteja previsto na lei esses limites, que é o que está faltando, né, de cláusulas. Eu já aluguei um imóvel meu pela quinta andar. Confesso que foi em plena pandemia, eu falei assim, eu não vou sair para mostrar apartamento, eu não vou sair para ir em administradora física e eu tenho que alugar. Não vou deixar o imóvel fechado. E eu experimentei o quinto andar e eu confesso, mas funcionou maravilhosamente bem. Quando funciona, Fátima, vai bem. O problema é quando você tem um problema. Tivemos problema nos apartamentos inteiros, até de que o locatário me entregou em condições, precisava fazer uma obra e tudo mais. Mas isso é específico. Imediatamente consertar tudo. Eu não sei nem onde é que discutimos o que eu achava que tinha que resolver. Rapidamente resolveram tudo. Assim, não precisou nem brigar com nada. Entendeu? O que a gente, em outras realidades, não sei. Então, assim, eu quero dizer que eu amei. É um rapaz novo, mas ele tem por trás um banco muito forte. Né? Vários bancos, eu acho. Então, acho que é isso. Eu não sei se você concorda comigo, mas essa questão, principalmente aqui a minha fala, é com relação a essa questão de a convenção condominial ter o poder de limitar o uso e gozo do meu direito de propriedade. Quer falar? Quer fazer uma pergunta? Não. Então, desculpa, eu já vi um comentário muito grande. Passa aqui. Fez uma outra palestra, né?
Ele quer fazer alguma colocação? Eu queria falar um pouco rapidinho. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a excepcional palestra do professor doutor Luiz Antônio Gomes. E eu só queria trazer uma pequena contribuição com relação à questão da RBNB também. Eu e a professora Fátima já pesquisamos sobre isso há alguns anos. Até lecionamos uma disciplina na Fundação Getúlio Vargas, uma disciplina, um curso de extensão, né, em Direitos e Negócios Imobiliários, que uma parte é importante sobre essa questão, né, das plataformas digitais. E, assim, quando nós pesquisamos a fundo, nós vemos que a própria Airbnb, ela entende que está realmente na Lei 8.491. Inclusive, assim, é incontestável que até 90 dias aluguel por temporada e depois você entra, de fato, né, no contrato residencial. E aí o que ocorre? Ela já entende isso, ela coloca isso na sua plataforma mesmo, que é até 90 dias, e depois você passa para a locação de 30 meses. E isso é inquestionável, apesar dela colocar locações maiores. Agora, eu penso muito assim, nós já estudávamos a jurisprudência, né? E eu falava, olha, nós ficávamos estarrecidos em casa, né, até na pandemia, quando a gente começou a dar esse curso ainda pelo Zoom, porque eu falava, olha, eu estou vendo aqui no TJ de São Paulo, o juiz, na primeira instância, está dando, as decisões eram até piores do que a do último julgado da STJ, né? Era obrigado, primeiro ponto, as primeiras, né, que eu pesquiso, os primeiros julgados, que você precisava ter na jurisprudência, já que para poder alugar por plataforma digital, precisaria ter uma consideração já na Assembleia de Condomínio, né? Depois, a outra jurisprudência era que, de fato, para proibir, era necessário, que é o que hoje está no STJ, era necessário mudar na Assembleia de Condomínio e tal. Agora, o que eu penso muito é assim, né? O Airbnb, em 2019, ele colocou 600 milhões de reais na economia do Rio de Janeiro de setor de serviços. Tá? Esses 600 milhões de reais eles vieram basicamente de que, quando você começa a alugar por plataforma digital, você tem muito mais oferta, né, de lugares para você se hospedar. Então, naturalmente, fica mais barato você se hospedar. Então, basicamente, o turista, ele economizou esse dinheiro e ele colocou esse dinheiro na economia doméstica da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, esse dinheiro foi para bares, restaurantes, entretenimento, pacotes turísticos. Então, 600 milhões de reais que foram para o setor de serviços. Esse dinheiro que foi economizado, que antigamente o turista gastaria num grande hotel só na hospedagem, normalmente essa grande rede hoteleira, ela não coloca esse dinheiro na cidade, né? Porque muitas grandes redes hoteleiras são estrangeiras, né? Então tem repasses de lucros internacionais, muitas vezes o dinheiro se perde numa grande corporação, e esse dinheiro vai diretamente para a cidade. O segundo ponto é que o quanto as pessoas que alugam imóveis ganharam em 2019. Elas ganharam 2 bilhões de reais com as plataformas digitais. Então, pessoas físicas que alugaram seus próprios imóveis e tal. Então, elas ganharam 2 bilhões de reais para a economia doméstica da cidade do Rio de Janeiro, que está hoje com o estado do Rio 14% de desemprego, muito pior do que a média do país, etc. E eu vejo assim que essas plataformas digitais, elas são aceleradoras de tendência, que a professora Fátima comentou. Eu morei em Copacabana, em um prédio de apartamentos quarto e sala. E lá no verão, mais da metade dos imóveis já era alugado para temporada. Então, hoje você tem... Por quê? Porque era uma tipificação utilizada muito para temporada. Então, assim, houve uma aceleração, como, por exemplo, o Booking acelerou os hotéis. Ele tirou a margem de lucro das empresas de turismo, das agências de turismo, colocou todos os hotéis, pousadas, hostels, numa mesma plataforma, e você economizou com o aluguel, economizou com a hospedagem, apesar do Airbnb não ser hospedagem, de fato, você economizou com a hospedagem, e o Booking é uma agência de turismo, né? Então, a Quinto Andar é uma imobiliária, ela tem um crescimento de pessoa jurídica de São Paulo, inclusive, ganhando dinheiro no Brasil todo.
Então, o que eu quero dizer, assim, eu vejo, de fato, assim, os benefícios que gera o Airbnb, tem a questão do seu direito fundamental de propriedade e, de fato, você tá só o Airbnb, ele basicamente impulsiona a locação por temporada e, muitas vezes, impulsiona a locação que não é por temporada, porque tem pessoas, como nós mesmos, que colocamos imóveis que já estão um ano com a pessoa pelo Airbnb, entendeu? E o americano, ele funciona. Por que deu muito certo? O americano, ele pensa muito de onde veio o Airbnb, na questão de eficiência. Então, ao invés de nós criarmos todo um aparato jurídico estatal pesado, impedindo o não pode, o direito do não pode, vamos permitir e os eventuais problemas, erros, vamos corrigindo caso a caso e com indenizações, que aqui no Brasil não existe, né? Com indenizações boas, né? Na justiça, justamente exemplares, justamente para punir aquela empresa ou aquela pessoa física que seja que faça algo ilícito ou que prejudique e cause danos. Esse é o único problema nosso aqui, que muitas empresas no Brasil trabalham, se tropicalizam, trabalham mal porque as indenizações do país hoje estão cada vez piores. Mas é isso. Então, só um ponto. Eu só falei porque a gente estudou tanto essa questão da Airbnb por conta da FGV que eu não tinha como deixar de citar esses cálculos mesmo, né, que foram pela própria Fundação Getúlio Vargas. Ela, 600 milhões de reais colocado na economia, pela economia do Rio de Janeiro, e 2 bilhões para as pessoas físicas. Então, é isso. Obrigado. Posso? Então, tá. Não, é sensacional, excelente a participação, professora Fátima, professor Guilherme. A ideia é sempre essa. Quando eu estava falando agora há pouco sobre uma questão absolutamente controversa, quer dizer o seguinte, olha, e aí, a pessoa quer fazer uma legislação para reserva de emprego e impossibilitar alguma coisa, ou outra pessoa quer, não quero fazer reserva nenhuma, o Estado tem que andar rápido e leve, são posições político-filosóficas, ideias sobre vida, sobre questão econômica, e basicamente o que eu disse aqui, como exatamente o STJ já havia decidido essa questão, exatamente no julgado que você falou. Mas a questão passa a ser a seguinte, mais uma vez, eu não tenho como prever se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça atual vai ser mantida ou se vai ser mudada. Não tem uma bola de cristal, não imagino como isso vai funcionar para frente. O que eu posso fazer são comentários a mais sobre aquilo que vocês falaram. Direito de propriedade é absolutamente interessante. O artigo 170 da Constituição Federal, ele vem disciplinar como funciona toda a ideia de economia no Brasil. E a Constituição Federal, ela foi promulgada em 1988, um ano antes da queda do Muro de Berlim. E ela tem resquícios muito claros disso. Então, os resquícios muito claros disso estão lá no artigo 170, está lá, são princípios da economia, número 1, soberania nacional. E você fica assim, poxa, por que soberania nacional é princípio econômico? Porque o Brasil vivia no período de hiperinflação, a FMI dizia que a economia vai ser assim, assim, assado. A gente lembra disso. Você não lembra, a gente lembra. E ali estava escrito, olha, é isso. E logo depois de soberania nacional, vem propriedade privada. Por que está escrito ali propriedade privada? Por que no caput está escrito livre iniciativa? Porque naquele momento existiam dois modelos muito claros de possibilidades econômicas para os estados e o Brasil estava dizendo qual era o modelo que ele queria. Então, assim, há uma constitucionalização da propriedade privada, está lá no artigo 170, inciso 2º, apesar de que o inciso 3º vem função social da propriedade. Tá? Ou seja, essa propriedade privada ela não é ilimitada, a gente tem que dar uma segurada nessa limitação de acordo com a função social dela. Então, vamos parar para ver isso. Mas aqui, o que eu queria fazer depois de falar disso é de um livro de um autor chamado Walter Murphy,
Agora, como decidem os juízes? Quando a gente está falando de como decidem os juízes, a gente está imaginando o juiz de uma corte superior, num colegiado, normalmente uma pessoa já chegando na terceira idade, com um patrimônio bem razoável, morando num prédio absolutamente confortável, muito diferente na sua estrutura daquele apartamento de quarto e sala que você citou em Copacabana, que já habitualmente era alugado por temporada e sempre o foi, sobre o qual você tinha pouquíssimo controle, e você está falando daquele prédiozinho no Leblon, de 5 andares, que só tem ali 5 famílias morando. Um por andar. E aí, quando você chega para essa pessoa e diz, olha, um apartamento desses seus 5 vão ser alugados cada dia da semana para uma pessoa diferente, o reflexo é muito grande. Então, quando a gente está pensando como é que esse juiz decidiu essa causa, talvez ele tenha decidido a causa pensando numa coisa completamente distinta daquela que você está pensando. Não num grande prédio, com pequenos apartamentos, com grande rotatividade natural, com uma tendência de aluguel de temporada muito grande por ser num balneário, e sim num local residencial, onde me parece razoavelmente possível que as pessoas cheguem e digam, não, peraí, tem um apartamento aqui que está tirando a nossa paz e a gente não está podendo fazer. Então, assim, essa limitação do poder de propriedade na parte de você ter uma área comum da área de você ter, onde você tem exercícios de troca mais próximos, mais familiares, talvez tenha sido o motivo de decidir desses juízes, pensando num caso completamente distinto do seu, mas num caso específico da vida deles, entendeu? Então, mas eu não tenho uma preferência específica. Acolho de bom tom a ideia de que você tem direito à propriedade privada, acolho de bom tom a ideia de que você tem um acréscimo financeiro no local turístico, e, por outro lado, acolho também de bom tom a ideia de que você tem limites no exercício da propriedade privada quando você tem essa propriedade dividida no condomínio. Acredito eu que a convenção ela pode trazer aí algumas regras específicas para serem colocadas, para serem atribuídas. Desculpe, assim, eu tenho entendo quem tem a propriedade privada como um princípio fundamental. Eu vejo muito isso no norte-americano. Eu tenho esse princípio e esse princípio é sempre exercido. Eu não tenho essa coisa de uma forma irrestrita. Eu acho que ele tem possibilidade de ser restringido, sim, nessa história da coletividade. Mas isso é uma discussão, assim, eu acho que de ajustes. E não uma discussão do tipo, olha, ou eu tenho 100% de liberdade na minha propriedade, ou eu tenho 0%. Eu acho que a gente pode tem caminhos de meio termos, tem caminhos de possibilidades na qual a convenção do condomínio pode colocar. A convenção do condomínio pode dizer que você não pode alugar um apartamento? Não, eu não vejo possibilidade dela dizer. Eu não vejo possibilidade dela dizer isso. Você pode alugar um apartamento de um quarto para 30 pessoas? Não deve. Não deve. E aí? A discussão não é... E como é que a gente... Só no carnaval. Então, assim, no carnaval a gente não tem regra, né? A convenção está definida. A convenção vai definir os direitos e deveres dos condôminos, as penalidades no momento em que eles venham a praticar um ato fora do que está estabelecido. A convenção é muito forte. A única colocação aqui, né, para reflexão, e realmente ainda estamos iniciando essa discussão, acho que vai ter aí polêmica, é a questão
da imposição, vamos dizer assim, né, de você impor. Você fala muito bem, Luiz, assim, tem condomínios e condomínios. Tem condomínios com uma característica que fica mais fácil, inclusive, de você resolver. Eu acho que isso é uma decisão para cada condomínio e cada estrutura condominial e assembleia. Porque, como você bem falou, concordo com vocês, é essa questão de que cada um vive dentro de uma realidade. Num condomínio de 4 andares, com por andar na Vieira Solto, essa discussão nem vai chegar até lá. Entendeu? Pode ser sim que chegue, que tem algum falido ali no meio, entendeu? Mas a tendência é não chegar. E se chegar, vai ser uma minoria, não vai nem talvez conseguir atingir os 2/3. Aí sim, nesse caso isolado, judicializa. Mas nos outros, eu acho que é uma questão, como ele colocou, de bom senso. Aí, essa discussão, gente, é para pinga-fogo, né? Por quê? Porque é polêmico, já está nas redes sociais, o pessoal já está até trazendo questões de inconstitucionalidade, porque está todo o condomínio que você mora mesmo. Na Barra. Os pessoal que moram nos condomínios da Barra, está todo mundo pensando que vai ser invadido pelo Airbnb, ou então que vai abrir lá um salão de cabeleireiro no apartamento 502. Mais ou menos assim, entendeu? Essa que as pessoas, elas perdem um pouco a sensação de bom senso, de equilíbrio. Não é isso. É para o centro, é lá para Copacabana, que a gente sabe que atrai um público de turistas muito grande. Talvez até Ipanema agora também está trazendo muito isso. No Leblon, em alguns edifícios do Leblon. E por aí, até na Barra tem alguns. Então, isso a gente está falando do Rio, né? Mas é óbvio que tem o Brasil inteiro afora. Então, é uma discussão. Mas eu acho que você pontuou bravamente todas as questões trazidas por esse tema, que é polêmico, né? E de forma brilhante. Temos ali Isso, faça os comentários aí. Tem muitos parabéns. Quero agradecer a presença da nossa professora, a doutora, que eu já vi que a Flávia Sana está presente. Luiz até que falou, que são colegas nossos aqui, né? Estão prestigiando. Muito bom, Flávia. Qualquer dia eu vou te convidar para você vir aqui dar uma palestra na nossa banda. O doutor Diego, que é Samussu, que é da Colíria, da Bami Jovem, deixou aqui registrado, né? Um excelente evento, né, que foi. O doutor Gustavo Machado, ele falou aqui que é extremamente atual esse tema, é o direito correndo atrás das tecnologias. A doutora Flávia Sana, que precisou sair um pouco mais cedo, ela exclamou: teoria geral das plataformas é algo incrível de se pensar. Nunca ouvi falar sobre isso, mas é isso, é o direito precisando correr atrás de se adaptar. E o doutor Gustavo complementou: a tecnologia altera não só canais de comunicação, como também códigos. Isto pode causar confusões e precisamos adaptar nosso modo de pensar. E os demais parabenizando, e a doutora Flávia, que disse que infelizmente teve que se retirar um pouquinho antes do fim da palestra. E desejo uma boa noite a todos. Deixa eu só fazer um comentário, então, agradecer aí ao Diego, agradecer à Flávia, e fazer um comentário específico sobre o comentário do Gustavo, né? A gente tem que ter um certo cuidado com o fetiche, que talvez eu tenha colocado aqui, na hora que eu falar o tempo inteiro, regulamentação, e ele me fala sobre código de conduta, e foi um puxão de orelha bem dado. A gente não precisa apenas de regulamentação, a gente precisa também de adaptação de códigos de conduta pessoais e coletivos. Nem tudo é objeto só de determinação legal, nem tudo é objeto único e exclusivamente de lei. Muitas coisas são objetos de
alterações de convenções sociais, de convenções de conduta, de parâmetros de conduta. E talvez por eu estar hoje muito preocupado com a questão financeira do financiamento da Previdência Social, que eu disse para vocês, é um objeto de maior preocupação meu, e para esse objeto especificamente, ele é um objeto que depende da mudança legislativa. A gente precisa mudar o modelo de financiamento da Seguridade Social, por conta disso tudo que a gente conversou aqui. Mas ele tem razão, Gustavo. Ajustes de conduta social, ajustes de conduta pessoal, a partir do momento que a gente passa a entender como é que funciona, por exemplo, essa história do Airbnb, e começa a conversar com as demais condôminos para verificar o que é possível para eu conseguir garantir o meu direito de propriedade sem atrapalhar o direito de moradia de uma família. Como é que nem tudo precisa ser objeto de disposição legal. Muita coisa é objeto de convenção, de convenções sociais, dessas trocas diárias, dessas conversas. Muito obrigado pelo comentário. Uma coisa que esse tempo, mas a gente tem uma plataforma que é a Zap, né? E é os anúncios. Antigamente eles botavam anúncio no jornal, né? Era bom, agora só tem o Zap, não tem mais nenhum, porque é um monopólio, e ele juntou todo mundo, o OLX, o Zap, Viva Real, todo mundo num só. E aí você não tem para onde fugir. Como se você é um administrador pequeno, eu tenho que usar essa plataforma para anunciar os meus imóveis. Aumentou 40%. 52%. E aí eu recebi um e-mail dele dizendo que, a partir do mês que vem, ao invés de pagar, meu plano é pequeno, era de R$700, eu vou pagar 1.100. E aí eu não consigo falar com ninguém, porque a plataforma não disponibiliza um monte de canais, e-mail, WhatsApp, não sei o quê, mas não tem retorno. Você tem alguma... Eu sei que não é exatamente o que eu estou falando, mas como você conhece, não sei exatamente. Todas as feridas. Help me! Não. Essa história do Zap é interessante a ponto deles terem, por conta dessa normatização, criado uma tabela FIP-Zap. Exatamente. Né? Ou seja, você passa a ter, como você tem uma tabela nacional de preços de veículos, você começa a ter uma tabela de parâmetro para preço de locações e de vendas por conta, o que é absolutamente interessante. Agora, uma única coisa que eu posso lhe dizer sobre aumento de preço, eu não conheço, não sou anunciante, não vou saber especificamente isso. Mas a única coisa que eu posso te dizer sobre isso é o seguinte: toda vez que você tem esse mercado, por ser um mercado desregulamentado, ele tem uma vantagem. Toda vez que o preço aumenta muito, você cria a oportunidade de você ter concorrência. Então, se você está me dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui um monopólio, legal, mas é um monopólio desregulamentado. O preço de entrada é um preço mensurado. Tem um monte de concorrentes fazendo mapeamento. Se o preço de entrada ficar alto bastante para o concorrente falar, agora eu vou entrar, ele entra. Então, assim, os preços de mercados desregulamentados são medidos pela famosa lei da oferta e da procura. A partir Então, assim, esse 52% de reajuste é uma coisa que me faz... Eu falei agora há pouco que eu não tinha bola de cristal. 52% de reajuste, a minha bolinha de cristal começa a piscar dizendo, opa, vai aparecer concorrente. Porque o target aumenta. Bom, então estamos terminando mais essa live, né, de hoje. Vou fazer a entrega de certificado ao doutor Luiz Antônio, alguns recados que
Nossa presidente, infelizmente, está com um compromisso com o seu esposo e não pôde ficar. Ela já tinha me avisado que ele está em Ipanema às 7h30, que 7h30 ela não vai chegar nunca. Mas ela pediu desculpas. Nós estamos no nosso vice presente também para encerrar os trabalhos. Lembrando, nós temos a nossa mentoria da ABAME no dia 21, às 18 horas, e o tema Aspectos Gerais do Due Diligence no contrato de compra e venda, com a doutora Carla Filser. Também lembrar, nós fechamos um convênio da ABAME com a FESUDEPEST, que é a Escola de Defensoria Pública, e nós estamos divulgando uma pós-graduação de Direito Imobiliário, Cidades e Regularização Fundiária. Então, ela vai ser uma pós híbrida, ela tem a parte de AD, mas também presencial, inclusive a coordenação do professor Guilherme Santoro. Então, quem tiver interesse, entrar no site lá da Escola da Defensoria Pública, os professores são mestres, doutores, um docente muito bom. Tem desconto ABAME. Tem desconto especial para os ABAME. Dentro de matrícula. Além da isenção de matrícula, tem desconto, a gente está fechando o valor, mas deve ficar em 15%. O novo e-mail da ABAME, tem um novo e-mail corporativo para falar conosco, envie o seu e-mail para contato@abamenacional.org.br. Anote na agenda a mentoria, né, que agora nós passamos para novo dia, era na quarta, agora são todas as quintas-feiras a partir das 18 às 20 horas. Estamos entrando, a ABAME sempre tem que entrar, estar atualizado, então agora nós temos o pagamento em 20 boleto, você pode pagar sua mensalidade via Pix. Tá? As propagandas, né, divulgue o seu trabalho na ABAME. Agora nós temos, o Guilherme está divulgando, né, a sua pós-graduação, os associados podem tem vários planos de você contribuir a partir de R$50 para fazer divulgação dos seus trabalhos. E a próxima, então, já falei na mentoria no dia 21. No dia 28, nós temos com o Henrique Cantarino, vamos falar sobre IPTU e os preços da ABAME, que estão lá na nossa página. Nós estamos com uma campanha, nesse momento, novos sócios, pessoa jurídica, e quem trouxer, né, indique um sócio, pessoa jurídica, e ganha um mês de isenção na mensalidade da ABAME, no mês da nova associação. Não vamos esquecer que no mês, semana que vem não teremos palestra, teremos o Arraiá da ABAME. Então, vai ser uma alegria encontrar vocês aqui a partir das 16 horas, vai até as 21. Tem quitutes, juninos, salgadinhos, bebidas, refrigerantes. E a gente tem uma contribuição para custeio do Arraiá de R$40. Também pagamento via Pix. Com isso, estamos aqui, então, concluindo o dia de hoje, a noite de hoje. Mais uma vez, agradecendo ao doutor Luiz Antônio. E até a próxima. Agradecer a presença de vocês, né, na forma virtual. Sempre uma alegria tê-los aqui. E estamos esperando vocês terça-feira que vem no Arraiá da ABAME. Ok? Um abraço. Tchau.